Aqui de novo no nosso podcast Na Saúde e na Doença. Eu sou o Rafael, sou médico, sou cirurgião vascular, mas eu tô longe de ser a coisa mais importante disso aqui. Temos convidados incríveis e hoje, não menos importante que isso, vamos ter alguém que vai interessar muito para vocês. Mas antes já se inscreve aí, já dá aquela curtidinha, já vai ali nos comentários, já se prepara para perguntar, para comentar e estimular ainda mais para a gente crescer junto nisso aí. Hoje o tema é sobre obesidade, mas também emagrecimento. E para isso nada melhor do que das partes mais fortes desse tratamento, trazer uma nutricionista que é a doutora Fernanda Ribeiro. Muito obrigado, Fê. Obrigada a você pelo convite, Rafa. Bom, vamos falar de um tema que imagino que é muito o seu dia a dia, né? Não é só o trivial, mas o dia a dia, que é a obesidade. A primeira pergunta, o que é obesidade? E obesidade é de fato uma doença? Sim, obesidade é uma doença e é uma doença crônica e multifatorial. E ela é caracterizada pelo aumento de gordura corporal, que aumenta o risco de condições como diabetes, pressão alta, apneia do sono, alguns tipos de câncer. Então, a gente fala de uma doença que traz muitas doenças. Exato, isso mesmo. E para eu entender, tá bom, obesidade é isso aí, aquela gordurinha tal que não deveria estar lá. A gente tem a gordura normal também do corpo, né, Fê? Tem a gordura normal e a gordura que vai ser preocupante, na verdade, é a gordura visceral, mais preocupante. Não tem que ter um percentual de gordura adequado, mas às vezes mesmo com um percentual próximo do adequado, mas tem muita gordura visceral, então o lugar que essa gordura está acumulada também. Então eu posso falar que é aquela gordura abdominal e muitas vezes interna mesmo. Exato, isso, que aumenta o risco para doenças cardiovasculares principalmente. Muito bom, legal, mas aí, eu quero saber se eu sou magro, normal, sobrepeso, obeso. Qual é a classificação que a gente tem? A classificação sempre utilizada, né, até agora, é pelo IMC, que é o peso pela nossa altura, índice de massa corporal. Esse IMC ainda é importante, mas agora a gente tem uma nova classificação que foi recomendada, que divide essa obesidade em duas. Em obesidade pré-clínica, que é quando a pessoa tem um peso elevado, mas não tem uma situação associada, uma condição associada. E tem a obesidade clínica, que tem o peso elevado, tem uma alta gordura corporal e ainda tem condições associadas. Então, essa é a diferença agora. Então, a gente saiu um pouco daquela ideia do IMC, que era uma dúvida muito minha. Um paciente com o mesmo IMC, mas um cara muito alto, forte, músculo e tal, e o outro gordinho, mas, né? Isso o mesmo mesmo. IMC. Exatamente, porque é isso, né? É um IMC de sobrepeso ou obesidade, mas de quem? De uma pessoa que treina há muito tempo e esse peso é de muita musculatura que ela tem? Ou é de uma pessoa sedentária que realmente esse peso é uma gordura corporal maior? Todo mundo olhando aí no corpo, aí, como é que tá o músculo e calculando esse MC aí para falar, talvez eu esteja do lado bom da força ou nem tanto. Exato. Muito bom. E o sobrepeso e a obesidade. O sobrepeso, Fernanda, no seu consultório, no seu dia a dia, você vê que já pode começar a ter alterações, problemas de saúde também? Ele, teoricamente, o sobrepeso ele não está associado, é um peso elevado, claro, mas não está associado a doenças, né? Ele querendo ou não, é o começo, porque se a pessoa não trata ali, naquele momento, vai levar à obesidade, que aí sim a obesidade é relacionada a essas doenças. Então, essa é uma diferença entre os dois. Mas nenhum desses dois índices é bom a gente ter. Então, sobrepeso, eu posso falar que ele já é o alertazinho de fique esperto. Isso mesmo. E aí, isso tudo, o nutricionista faz essa avaliação e dá esse feedback para o paciente também? Sim, sem dúvida. É isso que a gente avalia, né? A gente avalia o peso, claro, ele é importante até nessa classificação da obesidade, mas também a composição corporal. Então, né? Mas eu faço exercício, mas eu como direito, mas de repente está sobrepeso.
né? Alguma coisa que a pessoa faz, uma alimentação errada, ou esse peso não é tão elevado, mas ela não treina, então realmente é de uma composição corporal ruim que tem que ser mudada. Então a gente também Para de tem apontar para mim. a gente também tem que Brincadeira, pode continuar, Fê. a gente também tem que avaliar a composição corporal, que é muito importante. Então é uma avaliação muito mais do que só aquela questão estética de você olhar para aquela pessoa e falar, ó, é obesidade. Lógico, você observa, você diz, ó, tá acima do peso, certamente, Isso, mas às vezes aquela pessoa que você acha que não tá e tá doente. exato. Doente, assim, tem um problema para ser tratado. Isso, exato. É igual a gente fala, por exemplo, do falso magro, né? Ah, eu sou falsa magra. Ou é uma obesidade que a gente chama. Ai, me fugiu. Não tem problema, mesmo porque você falou do falso magro, você já me deixou aqui. Que eu já ouvi isso vindo dos outros e já pensei igual. Que o que acontece, né? Os exames, os parâmetros nos exames até estão ok. Mas isso não quer dizer que ela está saudável. Mesmo porque muitas doenças não vêm num estalo. Isso, o corpo ele vai lutando ali, né? Ele vai meio que trabalhando para manter os níveis ali, mas isso não quer dizer que é saudável. Muito bom. Vocês achavam que... é lógico que a gente vai tomar sempre expor de nutricionista. Bem, na população atual, hoje a realidade é que você abre a notícia, às vezes entra na moda, sai da moda, mas assim, não sai da moda. Entra no noticiário, sai no noticiário, mas sempre está na moda. A obesidade e a realidade atual da população. Está aumentando mesmo. Está aumentando. Está aumentando porque a gente imagina, né? Era um país desnutrido, se a gente for pensar, né? Há um tempo atrás. E a gente passou por uma população, um quarto da população hoje em dia obesa. Então, e se a gente não tratar disso, a projeção é que 50% da população vai ficar obesa, vai chegar à obesidade. E a gente vê isso porque é uma coisa curiosa, lembrando agora mais da juventude, uns poucos anos atrás, que a gente muito enxergava os países, primeiro, principalmente Estados Unidos, né? Que tinha essa questão do fast food, essas guloseimas maravilhosas, industrializadas, e o país dos obesos. E hoje a gente está entrando, o Brasil está entrando nesse caminho. Isso mesmo. Por dois motivos, né? E todos sociais. Então, assim, tem o poder aquisitivo. Então, agora eu consigo comprar tudo que eu queria comer e não podia. E tenho, infelizmente, os alimentos mais baratos hoje em dia são os alimentos ultraprocessados. Então, esses dois caminhos levam ao consumo desses alimentos. Muitos deles a gente chama até de produto alimentício. Não é nem alimento. Nem alimento, né? Não tem alimento. Nutriente nenhum, não é tem. Só problema. Exato. Então, e esse consumo aumenta muito. São alimentos ricos em sódio, gordura, açúcar. E aí, levou a população onde está agora. Tá. E o que você enxerga hoje no seu consultório, essa visão das pessoas ao mesmo tempo? Eu sei que quem te procura quer melhorar, mas você acha que está cada vez mais gente se preocupando com isso, enxergando isso como uma doença? Muito, muito. Inclusive, uma coisa que me chama muito atenção no consultório é que as pessoas chegam lá, e jovens assim também, não são terceira idade, né? Eles chegam lá, olha, eu tô aqui porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, porque eu quero envelhecer com saúde. Eu quero ter autonomia, eu quero me cuidar para minha velhice lá no futuro, mesmo que esteja bem longe. Então, eu acho que a nossa geração, né, minha e sua, é a mesma. Você é mais jovem que vai. É praticamente a mesma. Os nossos pais não tinham esse cuidado, não tinham tanta informação, não tinham esse cuidado. A nossa geração, dependendo só da gente, não dos nossos pais, é muito meio a meio, sabe? Tem o pessoal, tudo bem, comi, não morri, e vou ficar assim. O que não mata engorda. Então... Mas também a gente se preocupa mais em como chegar lá. Mas eu acho que a geração dos nossos filhos
vai ser a mais beneficiada. Porque a gente tem essa consciência de agora, sabe? Ó, que bom. Mas eu tenho que dar o exemplo? Tem que dar o exemplo. Tá bom. Tem que dar o exemplo. Tudo bem, vou atrás desse exemplo, prometo. Bem, das causas da obesidade, você falou o maior alimento, mas é só o alimento? O que mais que a gente pode ter causa de obesidade na sua área? Não é só o que a gente come, não depende só do indivíduo ali obeso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tratar com muito cuidado e acolher muito porque, como eu falei, é uma doença crônica multifatorial. Então, depende da genética da pessoa. Então, tem pessoas que têm propensão a acumular mais gordura do que as outras, ter um metabolismo menos acelerado do que as outras. Então, tem a genética. Tem o ambiente obesogênico que a gente vive. Então, é muito estímulo de alimentos pouco nutritivos, fast food, alimentação rápida, não nutritiva. E aí você está sempre correndo, e aí você faz tudo, não se programa. A gente acaba não se programando e você vai para o mais rápido. Bem, basicamente isso. O ambiente obesogênico, então acho que é o meu problema, tá? Eu tô no ambiente, a culpa não é minha, é do ambiente obesogênico. Sim, exato, mas sempre dá para mudar, né? Sempre dá para fazer Tá bom, diferente. mas eu já arrumei a desculpa, daqui pra frente eu mudo, pode Tá ser? bom, pode, Beleza. pode ser. E forma de comer? Existe uma forma de comer adequada e não só o que comer também? Comer mais devagar, comer mais rápido, fracionar mais a alimentação? O que é muito importante, as pessoas elas não dão tanta importância para isso que é fundamental. Muito se sabe, eu escuto as pessoas falarem, mas não consegue pôr na prática. Então, aquela história de o nosso corpo demora 20 minutos para entender que está comendo? Sim, é verdade. Tem todo esse sistema cérebro, intestino, estômago, hormônios, né, para gerar saciedade. E quando a gente começa a comer, demora mesmo esses 20 minutos para o corpo entender, começar a ter essa liberação de saciedade. Então, se eu como muito rápido, eu também não estou prestando atenção no que eu estou comendo. Muito que eu vejo no consultório também são as pessoas, olha, eu almoço trabalhando, na frente do computador. É isso que todo mundo sabe e a gente realmente tem que dar atenção para isso. Você tem que prestar atenção. Por mais que você almoce em 10 minutos, não é o ideal ainda, mas 10 minutos ali, ó, sabe? No meu prato tem arroz, tem feijão, tem salada, eu tô comendo, eu tô vendo. Ai, nossa, esse preparo foi bom, esse molho é diferente. Porque aí você vai comer o que você precisa comer. Quando a gente come muito rápido, provavelmente você vai comer mais quantidade de comida do que você comeria prestando atenção. Você acaba tendo a saciedade também, mas às vezes a saciedade até com aquele mal-estar, né, de peso. Isso, e fora que daqui a pouquinho você está com fome de novo, né? Nem registrou que você comeu ali. Então, a gente tem que... É o como comer e sim, fazer mais refeições ao longo do dia é melhor. É diferente daquilo, eu tenho que comer de 3 em 3 horas para aumentar meu metabolismo. Não, a gente sabe que não é isso. Isso não é o correto. Você pode comer, respeitar a sua fome, sua sensação de fome. Mas isso é diferente de comer um pão de queijo às 6 horas da manhã e jantar às 7 horas da noite só. Ela fala rindo já pra mim, olha que covardia, que covardia, mas tá bom, eu tô aprendendo, tô aqui pra aprender e tô aqui pra tomar esporro mesmo. Tá certo. Tá, e então a questão do horário para alimentar não tem muito, mas antes de dormir, que tipo de alimentação e quanto tempo antes? Quer dizer, você ouve de tudo. O que você me sugere? Pelo menos 1 hora antes de dormir, 1 hora, 1h30 antes. Tá? Pelo menos. Pelo menos. E assim, alimentação leve, porque também no sono é a hora que o nosso corpo repara
né? Tudo que a gente aprendeu ali, então tudo que o seu cérebro precisa jogar fora, que não é importante, o que precisa assimilar, tanto quanto recuperação do treino que você fez. Então, se a gente tem uma alimentação rica em gordura, né, pesada ali para você fazer esse processo de digestão durante o sono, todos esses outros processos não vão acontecer de forma adequada. O próprio sono fica muito conturbado às vezes, né? Isso A gente mesmo. mete uma churrascaria à noite e vai dormir, tem E vai pesadelo, mal-estar. Isso, exato. Um hamburgão, né? X-tudo com batata frita e milkshake. Não. Tá, tô cancelando. Cancelou. O pedido. Então, isso é importante, assim como, e é diferente, eu não tô falando aqui, não comer um grupo alimentar. Ah, não posso comer carboidrato à noite. Não, não é isso. Depende do quê? Porque também à noite a nossa sensibilidade à insulina ela está diminuída. Então esse metabolismo da glicose não vai ser tão eficaz. Então também não é para comer um carboidrato com alto índice glicêmico, por exemplo, que não seja integral à noite. Interessante. Mas bem, a gente falou que não é só alimento, o que mais engorda na pessoa? A questão genética, tem muito isso? Paciente que tem doenças genéticas ou doenças outras que facilitam engordar? Então, uma coisa que altera muito é, por exemplo, depressão, né? Se a gente falar de doença, depressão. Tanto algumas medicações que têm que ser tomadas que aumentam a fome, por exemplo, como o próprio sentimento mesmo. Então, a ansiedade, a depressão, ela leva a gente querer comer alimentos comfort food, né? Então, ricos em açúcar, ricos em gordura. Aquele alimento que dá o prazer. Isso mesmo. Então, a depressão é uma das doenças que alteram aqui. E a parte genética é aquilo de não ter alteração, de repente, que também ocorre com o sono, tá? Um sono ruim, já aproveitando, né? Um sono ruim, você não vai regular direito o hormônio de fome e saciedade, né? Grelina e leptina. Então, essa regulação fica alterada. Então, a tendência de você, depois de uma noite de sono ruim, querer comer doce, alimentos energéticos, em grande quantidade, por não ter essa regulação, e também para reparar a energia que você não repôs ali no seu sono. Então, tanto isso quanto uma genética de não controlar fome e saciedade de uma forma adequada, também vão levar a esse aumento de... A questão genética eu também quero saber, por exemplo, se a mãe, a família é obesa, tudo isso pode ter um pouco mais de tendência à obesidade. Tem uma tendência, porque a gente fala até de programação metabólica, né, na gestação. Então, uma gestante que engravida obesa, a filha ali vai ter uma tendência maior, uma tendência a ter sobrepeso e obesidade. Muito porque, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, essa gestante provavelmente vai ter diabetes gestacional. E isso vai impactar ainda mais na formação, na programação ali da genética da criança. Nós somando muitos fatores, né? Isso, é o multifatorial que você falou. Exatamente. E uma das questões muito atuais é o lipedema, aquele acúmulo de gordura, principalmente nas pernas, né? Nos membros inferiores. Sim. E tudo mais. Isso também pode até dar alterações semelhantes à obesidade, ou pode ser obesidade, uma coisa é lipedema, outra coisa é obesidade, é isso? Isso, é isso. Só que tanto no lipedema quanto na obesidade, por exemplo, o que acontece? A gente fala de uma inflamação sistêmica. Então, você sabe melhor do que eu, mas toda vez que o nosso corpo quer combater alguma coisa, ele aumenta as citocinas inflamatórias, que a gente chama para combater isso. Então, quando as células de gordura estão em grande quantidade no nosso corpo, essa cascata é acionada. Então, o obeso, ele já é uma pessoa inflamada. Sempre. O lipedema, que é uma inflamação, né, de certa forma, e ele piora num quadro inflamatório,
tanto a obesidade quanto o lipedema serão beneficiados se a gente diminuir essa inflamação. No caso da pessoa obesa, claro, perder o peso. Uma pessoa que até é dentro do peso, mas tem lipedema, tem que mudar a alimentação, fazer atividade física, né? Ações que diminuam essa inflamação. Então, muito legal. Você falou que eu entendo mais, eu já só da ocitocina eu já chegou num lugar que eu já não entendo tanto. Mas interessante, porque realmente essa questão do lipedema, às vezes a pessoa confunde o diagnóstico, né? Chega, eu tenho lipedema e é uma obesidade, ou às vezes os dois juntos, ou só um lipedema e acha que é obesidade. Então, mas no final das contas o tratamento, eles são muito parecidos, de certa forma, na nutrição. Isso, exato. E a paciente com lipedema também, quando a gente consegue acompanhar por um período, às vezes ela nem sabia que tinha, ou chega lá sabendo que tem, mas ela tem respostas. Mudei a minha alimentação, comecei a atividade física. Ela tem respostas num geral. Então, diminui gordura abdominal, diminui gordura, né, no braço, por exemplo, circunferências, até mais. Mas a coxa não muda aquela aparência. Ou muda muito pouco, né? Exato, ou muda muito pouco. Então, aí a gente também consegue começar a diferenciar, então, se era obesidade ou se é só lipedema. E outra coisa também que está muito em vigor, assim, você vê muito, que antigamente, para alguns médicos, talvez mais, eu não diria nem conservadores, que você pode ser conservador, mas aceitar novidades. Isso. Alimentos inflamatórios existem, porque a gente tem a nutrologia, a nutrição sempre falou, a nutrologia dentro da minha área médica cresceu muito. Então, fala-se muito em alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Existe? Não. Nenhum alimento tem o poder de inflamar. É diferente de eu tenho uma intolerância à lactose e eu consumo alimentos com lactose. Isso vai me prejudicar. Tudo bem, ativar sistema imunológico, A inflamação, uma certa inflamação dessa forma, entende? Mas aí já é uma outra questão, a doença, não é o alimento. Exatamente, exatamente. E a mesma coisa os alimentos anti-inflamatórios. Claro, tem que é básico, que é importante, vitaminas e minerais das verduras, legumes e frutas. Então, a gente consome, você tem uma proteção ali, acaba sendo anti-inflamatório, mas... Sim, ela é absorvida para a função anti-inflamatória do seu corpo. Isso, é não colocar essa carga em cima de algum alimento, sabe? Porque, no geral, nenhum alimento é ruim, 100% ruim ou 100% bom. Depende do consumo, depende para quem. A nutrição, toda pergunta que você vai fazer na nutrição... Provavelmente a gente vai responder, depende. Depende para quem, depende para quê, depende da condição. Qual idade, qual interesse, qual é o foco. Exatamente. Com certeza, a alimentação de uma criança, de um adulto e de um idoso muda muito. Muda muito. Maravilha, temos mais temas e mais temas. Tá, agora uma questão muito comum também naquela pessoa que quer emagrecer, falando do emagrecimento em si. Falar, eu vou no nutricionista, ele vai mandar eu comer aquilo outro e não vai deixar eu comer nada do que eu gosto. Tem que ser assim? Não, não precisa ser assim. Não precisa ser assim e o que eu vejo muito também hoje, as pessoas mais tiram coisas do que consomem. Então, muitas vezes, você precisa incluir do que restringir. Ah, mas Fê, eu não consigo ficar sem um chocolate. Tem como colocar? Tem. O que interessa vai ser o déficit calórico que você vai fazer no dia. Claro, também olhando a qualidade do alimento, né? Porque é muito fácil eu falar isso. Não vamos exagerar, não vamos pegar uma bolachinha e achar que é normal. Exato. Mas assim, dá para colocar? Dá. Dentro do seu planejamento ali, sim. Mas o que eu, Fernanda, acredito, né? A gente também não pode estimular esse hábito. Acaba virando um hábito. É que você se disciplina, vou comer sempre chocolatinho no fim de semana. E aí você sempre tem um açúcar ali, entendeu? Ou um açúcar sempre depois do almoço, ou sempre depois do jantar.
E seu corpo pede, acostuma, que nem o café, entre outras coisas. Exatamente. Então, não tem problema consumir, mas não frequentemente. Você vai consumir com, nossa, sei lá, TPM, né? Na mulher, por exemplo. Eu tive que comer, nossa, estava difícil. Acontece, né? É a mesma coisa. Rafa, já vou até falar, não Eu sei já se você tô, ia eu já tô me perguntar. imaginando, só para te cortar, para você continuar essa parte, eu indo no confessionário, que é nutricionista. Falar, ai, gente, olha, eu fiquei estressado, eu comi chocolate, desculpa. Aí você fala, olha, por favor, come 3 verduras, 10 legumes e você tá liberado. É isso. Tem que ter um equilíbrio, né? É mais ou menos isso. Pois bem, continue, desculpa. Imagina. Eu acho que eu te cortei Nossa, demais. esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, faz parte do podcast, a gente tá aqui para isso mesmo. Né? Essa questão aí do... Lembrei, desculpa. Boa, manda. O que eu ia falar dessa recorrência é igual dia livre, né? Refeição livre. Fê, posso ter refeição livre? Quando é minha refeição livre? Só que eu aposto que se eu falar assim, Rafa, tudo bem, ó, você pode comer... O que você gosta de comer? Hambúrguer, pizza? O que você gosta? Hambúrguer, pizza, vai falando. Tá bom. Você tá acertando tudo. Tudo bem, Fê, Rafa, você pode comer hambúrguer toda sexta-noite. É sua refeição livre. Sim, isso vai virar minha rotina. Você vai passar a semana pensando, não, aquela hamburgueria que eu gosto, qual é o hambúrguer que eu vou pedir dessa vez? Diferente de você chegar e falar, Fê, ó, tava certinho no plano, mas aí cheguei em casa, sei lá, tava sem luz, acabou a luz, não tinha comida, tive que pedir. Com certeza o seu pensamento vai ser assim, nossa, qual hambúrguer que eu vou comer que não vai alterar tanto aqui o que eu preciso comer? Entende a diferença? Sim, porque realmente, e torna-se ainda mais árdua essa alimentação, esse cuidado. Você fala, poxa, eu não aguento chegar, eu odeio segunda, eu odeio sábado, a segunda, a quinta, eu gosto da minha sexta. Exato, e a gente tem que olhar o alimento de outra forma. Então, como que eu consegui mudar a minha alimentação também ao longo do tempo? Entendendo o quanto aquilo ia me prejudicar e o quanto ia fazer bem, né? Então, quando a gente para de tratar como uma punição, não posso comer, não é isso. Né? Você tem que olhar de outra forma esse alimento. E aí, naturalmente, você não está mais fazendo dieta. E aquela questão individualizada, né? Exato. Cada caso, Isso. você pegar um obeso mórbido, grave e tal, você vai agir de forma distinta. Com certeza. Às vezes um rigor maior Sim, ou menor. com certeza. Já estou me preparando para eu ser o teimoso do seu consultório. Bem, e uma pergunta muito importante sobre a questão da obesidade. Hoje, você falou para mim que obesidade é doença. Obesidade mata? A obesidade, ela leva a condições que aumentam a mortalidade relacionadas à obesidade. Então, a obesidade leva ao diabetes, leva à pressão alta, e isso aumenta a mortalidade ali. Então, de certa forma, sim. Sim. Não, eu entendi. Dentro da cascata dos problemas, a obesidade pode ser um dos gatilhos. Sim. Então pode ter essa questão. E uma das coisas que eu estava vendo curiosa, você falou lá no começo até da questão da desnutrição. Hoje em dia tem mais obesos do que desnutridos? É isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque é uma das maiores causas de morte que a gente tem, né? É infarto, é AVC e complicações da diabetes. Eu que sou como vascular, eu tenho muito contato com tudo isso. E essa obesidade está ali abraçadinha com tudo isso. Exatamente. É assustador, né? Um pouco pensar essa transição toda, né? Mas É isso que está acontecendo. É o atual, exato. E esse obeso, você chegou lá e tal, o médico pediu alguns exames e tal. Mesmo obeso de mais tempo, você falou que o corpo às vezes acostuma. Ele pode ter um exame normal. E às vezes vira uma briga para você convencer ele de que ainda assim está errado. Vira briga. Vira briga porque é isso. Falar, mas tá normal, né? Ou até assim, mais além. Mas tudo bem, eu tomo remédio pro colesterol. O colesterol tá controlado, eu tomo remédio. Então, mas não é porque você toma remédio pro colesterol, que já é uma coisa que você teve que tratar, que você não tem que se preocupar com a alimentação. Então,
E a gente não trata só exame, né, Rafa? É um dos grandes problemas, né? Aquela ansiedade de ter um resultado de exame do paciente e a fragilidade do profissional de se deixar levar e acabar entregando a responsabilidade na mão do paciente, né? Sim, porque, né, ele tá lá com o exame normal, mas uma circunferência abdominal elevada por uma gordura visceral, né? Como que eu, assim, tudo bem que o exame tá normal, mas eu tenho que tratar isso daqui. Talvez quando esteja alterada é que já está com a água gelada batendo na bunda. Isso. Aí o problema é E maior. E uma das coisas também, falando assim sobre a obesidade, existe muita questão estética, né? E você percebe nos seus pacientes assim, muita gente tem sua opinião, mas nos seus especificamente, muda muito a qualidade de vida dessa pessoa do ponto de vista até de bem-estar, de autoestima e tudo mais? A mudança da alimentação, ela age em vários pontos. Então, tanto dessa qualidade de saúde, melhora sono, começa... E assim, pontos assim, nossa, melhorou minha memória, melhorou minha disposição, melhorou meu sono. Agora eu consigo ir na praia e usar biquíni. Agora eu consigo ir para academia. Tem pacientes que não fazem atividade física, por exemplo, porque tem vergonha de, enfim, para academia. E aí vão de outros problemas além, né? Problemas pessoais, casamento e tudo mais. Então, é uma coisa bem além, assim. A gente brinca aqui ali na consulta nutricional, a gente faz uma terapia também, né? Mas tá tudo associado. Então, muda muito a qualidade de vida em vários aspectos ali da pessoa, né? Porque uma das coisas que a gente é muito bombardeado na rede social, com essas questões dos corpos perfeitos e tudo mais, que realmente não é atingível para muitas pessoas, eu imagino que não, exceto com procedimentos e olhe lá, mas também tem o outro lado da moeda, que é aquelas pessoas que tratam a obesidade como algo que deve ser até elogiado. Olha que bom que ela é obesa, ela quer mostrar isso mesmo. O que você vê nisso daí? Então, isso é muito preocupante, né? A gente não pode romantizar a obesidade. Então, assim, uma coisa não é para todo mundo estar no padrão de magreza que foi estipulado, sem dúvida que não, concordo. Mas eu estou bem com o meu corpo, mas eu estou saudável. É uma coisa. Eu estou obesa, mas tudo bem, eu não ligo, porque tem que ser assim, porque tem que aceitar. Mas aí é uma questão de saúde, né? Então não é só questão de ter uma autoestima, todo mundo tem que ter autoestima elevada. Sim. Sem dúvida, mas você não pode colocar isso para milhões de pessoas como se agora você não precisasse mais ligar para isso. Eu tô obesa mesmo e é isso, e tudo bem. Tanto é que há pouco tempo atrás, uma influencer obesa, né, que sempre defendeu isso, ela foi lá e fez a cirurgia bariátrica. Não estou aqui para julgar, nem quero julgar, nem estou julgando, né, porque também teve muito de, tá vendo? Olá, é claro que... Assim, que bom que ela mudou de ideia. Né? Sim, então, de um mau exemplo, talvez virou até um excelente exemplo. Isso, então assim, que bom que ela mudou de ideia. Não é criticar que ela mudou de ideia, que bom, porque é isso, porque não é saudável, né? Você pode morrer de outras complicações. Então, como que você vai ignorar, não vai fazer por onde para melhorar essa situação? Então, é muito complicado isso, né? Porque às vezes aquela visão de afago, né? De você falar, olha, você também está com esse problema, fique tranquilo, isso é normal, isso está tudo bem, não precisa fazer nada. Eu nunca esqueço, né? Quando eu trabalhava em hospital, inclusive, tinha um paciente que fez assim para mim. Mas eu fui num médico, ele falou, mas nessa idade, é normal, todo mundo tem diabetes e pressão alta. Assim,
Muitas pessoas têm diabetes e pressão alta, mas não é que é normal. Então é a mesma coisa com a obesidade. Não Muito é normal. bom, essa comparação é interessante, porque realmente a gente relativiza tudo e acaba ignorando, ou deixa para amanhã, né, Isso, mas quando o problema vier. mas não, né? A gente tem que mudar. É que muita coisa que não se faz é prevenção. Não Perfeito. existe praticamente prevenção. E o que você sugere hoje de prevenção para uma pessoa que está ali jovem, tal? Quais cuidadozinhos que você sugeriria aí para eles? Para ele, assim, dicas De de alimentação, no geral. alimentação, cuidados contra a obesidade e tudo. Bom, falando da alimentação e fazendo um gancho daquilo que às vezes a gente tem que mais incluir do que excluir, então a gente precisa, você pode comer, vamos pensar assim, não como fruta. Come 1, 2 porções no dia. Né? Se você não come fruta, acrescentar essa fruta já vai ajudar. Ah, o meu prato não tem uma verdura, um legume. Um grupo desses. Sempre priorizar proteína, que é uma coisa também muito comum. Então, a gente tem a tendência de comer mais carboidrato do que proteína. Então, sempre que você prioriza a proteína em todas as refeições que você faz, isso já melhora ali, né? O equilíbrio da alimentação. Se hidratar. A gente Água. precisa beber água. As pessoas não bebem água. Para um bom funcionamento do organismo, a gente precisa beber água. Ajuda até na saciedade um pouco, né? Isso, né? Porque o corpo não sabe ali o que é sensação de fome e sede. Então, E beber água durante a refeição? Melhor beber antes, melhor beber durante a refeição? O que você, Fernanda? assim, eu prefiro antes ou depois. Durante a refeição, não gosto, né? Acho que acaba... Se a pessoa tem que comer... É que, de novo, depende, né? Se a pessoa tem que comer um volume de comida para ganhar massa muscular, esse líquido vai atrapalhar, vai ficar saciado, não vai comer tudo. Já vi também dizendo, mas aí eu tomo água e eu como menos, ajudando no emagrecimento, né? Mas se a pessoa não tem nenhum desconforto gástrico com isso e não tem essas outras especificidades, eu não vejo problema. Porque o negócio da água, curiosidade aqui, eu me lembro de um colega falando, olha, me bateu uma fome terrível fora do horário, vou beber água e vou dormir. Porque se eu ficar acordado, eu vou comer mais. Nossa, é isso mesmo. Perfeito. Agora, voltando nesse tema, na questão rede social, essa exposição toda, também acho que tem muito esse lado contrário, você citou do médico aí, do próprio profissional de saúde tratar a obesidade como com um certo desprezo, um certo preconceito. É bem esse pensamento do, ele tá assim porque não quer, porque não conseguiu fechar a boca, porque é aquilo, né? Tem um ciclo também assim, ó. Quando você tem muita gordura, e aí a inflamação tá alta ali, diminui a expressão de dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. E essa diminuição dessa expressão da dopamina faz a gente querer comer coisas mais palatáveis. Mais gostosas. Mais gostosas. Então, os alimentos saborizantes. Então, eles também foram feitos para isso, para a gente não parar de comer, né? Muito sódio, muito açúcar, muito tempero ali. Então, eles são muito palatáveis e isso leva você a querer comer cada vez mais. Então, nessa situação, você já tem essa propensão e come esses alimentos que não geram saciedade, então você fica comendo. Então, você entende? Não depende só da pessoa olhar e falar, não vou comer, não vou comer isso aqui. Eu não posso, eu não quero. Você tem que tratar o todo ali. Claro que você tem que ir desensibilizando esse paladar. Se a pessoa come só alimentos industrializados, ela não vê graça em comer um prato de comida ali, né? O arroz, o feijão, o brócolis, o frango, por exemplo, não tem aquele tempero a mais. Então, ela está acostumada, a palatabilidade dela é outra. Então, você tem que ir desensibilizando, sem dúvida que sim. Tem que ter
ela fazendo isso também, né? O esforço dela. Mas não é simples assim, né? Não é Não, só mas se legal, você resumir. falou de sensibilizar, inclusive aquela pessoa que gosta de pôr muito sal na comida, e se ela come uma comida que pra mim, pra você, às vezes tá até salgado, pra ela ainda tá faltando sal. Isso, e vai lá e coloca mais. E fica nesse ciclo, né? A exigência às vezes é até aumentando. Exato. Sobre questão de tratamento e prevenção ainda. Eu sei que não é você que prescreve, hoje em dia está se cobrando, mas você já sabe o que é. E que eu vejo como uma faca de dois gumes, tá? Minha opinião. Ajuda, porém também facilita demais. São a Tirzepatida agora, o Mounjaro e o Ozempic principalmente. Sim. Qual a sua opinião sobre esse tema e se isso dá para ser usado junto com você, nutricionista? Isso deve ser usado juntamente com o acompanhamento nutricional. Então, claro que começou um uso indiscriminado desse medicamento. Todo mundo né? usando. Todo mundo. Então, isso, assim, pessoas que não tinham a necessidade, quero perder 2 quilos, 3 quilos, vou tomar o Ozempic. Vou caber naquela minha roupa. Então, não concordo, claro, com isso. Mas sim, né, principalmente do Mounjaro agora, né, com essa outra tecnologia, a gente vê muito resultado. E nos pacientes que já tentaram de tudo, estão muito acima do peso, eu acho que sim, é uma coisa boa, é um start ali, às vezes, que ele precisa para se animar, conseguiu, tô vendo o resultado. De novo, né, o que a gente sempre escutei aqui também, a gente é muito imediatista. Que é tudo para ontem, né? E Então, teoricamente essa é a facilidade. Essa é a facilidade, porque, claro, como nutricionista, o exemplo que eu faço e o que eu vejo mesmo que funciona, a gente precisa de constância e paciência. É isso que a gente precisa. Mas as pessoas geralmente não têm. Então, elas começam um plano alimentar. Mas eu perdi pouquinho. Mas eu queria ter perdido um monte. Não vai, e aí não faz, e não faz, e não faz. E vai desistindo e começa o tratamento e Isso. Então, eles vieram... Claro, não foi só com esse intuito, né? Principalmente com outro intuito para tratar diabetes, mas é um impulso muito grande, né? Mas... se você não faz isso acompanhado de uma nutricionista, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu acho que eu vou te falar. Eu vou precisar usar esse remédio pro resto da minha vida. Pro resto da vida, fica uma muleta. Porque assim, você fica sem fome, de repente, né? Eu tô comendo um pouquinho. Aí não come. Aí vai lá e tô com fome. Quer saber? Vou comer um pão de queijo. Vou comer um chocolate. A pessoa não come menos, só que de toda uma alimentação saudável o dia inteiro, entende? Ela come só quando tem fome e aí ela come o que ela quer. Ela não se programa. Exato, e o que ela gosta de comer, né? Então, você tem que ter esse acompanhamento para não fazer isso, mas também porque é isso, a ideia é não viver deste medicamento, certo? E aí, quando você para de tomar esse medicamento, você sabe comer sem o medicamento? É isso que a gente ensina. Sem nem com medicamento você conseguiu comer bem. Então, pois é. É isso o nosso papel, né? A gente faz uma reeducação alimentar. E essa reeducação tem que ser com medicação ou sem medicação. Sim, perfeito. Inclusive a reeducação, pelo que você já falou, é trazer até o prazer da pessoa comer coisas que são boas. Isso mesmo. Fantástico. Porque realmente esses remédios são uma praticidade muito grande. Eu acho que todo e qualquer remédio que tem essa aprovação, principalmente com a Anvisa e tal, que esses têm para tratamento de obesidade, eles são legais. Então já quebramos esse tabu, é até bom. A medicina está evoluindo de uma forma que a gente está facilitando a vida das pessoas. Sim. Mas é uma coisa que me preocupa muito, porque do mesmo jeito a cirurgia bariátrica, ela traz benefícios? Você vê isso no seu consultório? Cirurgia bariátrica trazendo bons benefícios? Sim, bons benefícios, mas a gente brinca, né? Você opera aqui, não opera aqui, né? Exatamente isso que eu ia perguntar.
A pessoa, ela não muda. Ela não muda o hábito que ela tinha, sendo por uma condição genética ou por hábito só da vida inteira. Então, ela não aprende a comer ali. Ela simplesmente, agora eu não consigo comer mais. Mas então, o que eu posso comer de pouquinho? Eu posso comer qualquer coisa. Eu posso comer uma batata frita de pouquinho. Não, né? Mas mudar o hábito e perceber o quanto você comia, de repente, por ansiedade, ter essa consciência do quanto você desconta na comida. Mesmo quando a gente tem essa consciência, não é fácil. Sim. A gente entende, né? Mas quando você entende esse caminho, é muito mais fácil. E é uma coisa pro resto da vida, né, Rafa? É duradouro. E é legal, porque do momento que você começa a obter resultados, não necessariamente até com perda de peso, mas falou, olha, eu consegui passar esse dia e tal, isso não deixa, isso é animador também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho muito legal as pessoas enxergarem dessa forma, falar, poxa, hoje eu consegui comer bem. Amanhã... Doutora, pode usar o Instagram para ir tirando foto e... Pode. E mostrar para todo mundo, tô indo bem? Pode? Pode, deve. Então tá bom. Então temos o Instagram aí, temos outras redes sociais pra gente se vangloriar dos nossos bons resultados. Sem dúvida. Então tá bom, a doutora ensina a mexer no Instagram melhor e tudo, tirar a melhor foto possível de alimentos. Tá, a gente tá falando de adulto, de idoso, de tudo, e agora a obesidade infantil, né, que é outra coisa que também arrebenta. Você comentou de mães obesas, durante gestação ou não, o maior risco de obesidade e tudo mais. Quais são os maiores desafios que você enxerga hoje na obesidade infantil? O maior desafio, Lá vem a bomba. É um dos motivos, né, que eu acabo não tratando tanto criança, são os pais. O problema maior da obesidade infantil são os pais. Porque a criança não vai ao mercado, né, comprar. Como ela teve acesso a tudo aquilo? Foi você que foi comprar. Salvo comeu do amiguinho da escola, um lanchinho, alguma coisa e tal, mas assim, quem dá acesso à alimentação da criança é você. Então, eu não tenho que tratar a criança, eu tenho que tratar os pais. E muitas vezes é muito difícil, muito complicado. Porque eu como pai também, eu posso falar, às vezes a gente fica inconscientemente falando, poxa, meu filho não é obeso, meu filho não tem problema, meu filho não tem que mudar tanto assim, mas vai dar trabalho pra caramba pra mudar. Por exemplo, uma das questões até que eu imagino que influencia muito telas, televisão, smartphone e tudo. A gente tem, pelo menos essa parte de propaganda, isso já foi bem controlado, né? Que era um ponto muito importante, né? A criança ficava ali com muitos estímulos. Essa relação nossa, né? Da vida que a gente tem, de não ter tempo, e a criança fica muito ali. Muitas vezes a gente quer agradar, né? Eu entendo. Mas poxa, não fiquei com ela, fiquei trabalhando o dia inteiro, ela só ficou aqui. Eu trouxe biscoitinhos, chocolate. Isso, vamos almoçar, jantar em tal lugar. Mas, primeiro que não é isso que a criança quer. Ela quer a nossa atenção. Você pode ficar do lado dela, comer saudável, né? Fazer qualquer coisa relacionada à alimentação ou não. É isso que ela quer, a sua companhia ali. Mas a gente acaba atrelando muitas recompensas à alimentação, né? Natural da gente. Mas isso gera um risco muito grande, porque hoje em dia, as poucas crianças que eu atendo, elas têm exames, por exemplo, muito alterados, assim, 8 anos, menos até eu já peguei, triglicérides altíssimo, colesterol alto. E muda até o hormônio, né? Tudo isso. Sim, a questão hormonal. Exato. As meninas estão menstruando mais cedo, né? Então, é muito complexo ali. A gente tem que... Nossa, e aí só ir pensando aqui, vem menstruação mais cedo, a menarca, né? Vem,
não cresce tanto, tudo mais, e fora as doenças que vai ter a longo prazo. E a culpa é nossa, pai e mãe. É Não é nossa. da criança, né? Não é da criança. Não é da criança, porque eu sou mãe também, eu entendo, eu juro que eu entendo, né? Ah, mas ele só come isso, ah, mas só come aquilo. Então, mas ele só come aquilo, ou a gente que não tentou oferecer de outra forma, sabe? Por exemplo, com a minha filha, ela não come salada, alface. Ela não come. Não comia. Todo dia eu ia comer com ela, colocava salada no meu prato. Quer um pouquinho de salada? Não gosto. No dia seguinte, a mesma. Quer um pouquinho? Não. Quer todo dia. Tudo bem, era um alimento que eu sempre consumia. Fazer isso com alimentos que a gente não tem ali com tanta frequência fica um pouco mais difícil, mas a gente não pode esquecer disso, sabe? Porque vai ter um dia, como teve, que eu falei, quer salada? Ah, eu quero, dá um pouco de alface pra mim. É que a criança quer até te agradar, né? Mamãe sempre me oferece, eu não como. Isso, pronto. Aí agora ela come todo dia alface, né? Salada. Então, eu super entendo, mas a gente não pode deixar isso passar, mesmo porque quando a gente tem uma criança obesa, se ela não perde peso, né? Não passa, chega ali na adolescência obesa, a chance dela ser um adulto sem aquelas doenças associadas é muito menor. É muito menor. Então. Você está falando, eu estou lembrando muito da minha infância, né? Uma liberdade maior também eu tinha. Eu não sou de São Paulo, era na cidade um pouco menor, aliás, bem menor. São Paulo é fácil, é menor que São Paulo. E tinha mais liberdade de sair na rua, brincar com os amigos, ter mais atividades físicas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu estou pensando aqui, a desculpa eu tenho pronta. Né? Mas a solução sempre existe, a gente tem que se adaptar, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Então é muito bom isso aí, chamar atenção a isso, porque é muito comum a criança hoje querer comer olhando para a televisão, olhando para o smartphone, olhando para o tablet, e aí ela come mal, aquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, ela não está mastigando direito, inclusive vai lá, se você está pegando um corte, um negocinho, já vai na conversa inteira, que tem muito mais coisa que já passou interessante aí, já se inscreve também, tá? Já comenta aí, quem tem filho, tudo nesse tema muito legal, inclusive já comenta aí, quero orientações, quero dicas, com a doutora Fernanda, que a gente vai cobrar ela. Se tiver tudo isso, a gente vai fazer sim, tá? E essa é a parte que a gente mais gosta. Então, assim, esse estímulo da obesidade, né, de comer errado e tudo mais, você até apontou que diminuiu muito com a questão de publicidades e tudo mais, mas também me preocupa muito o estímulo inverso, da pessoa não comer nada, querer ter o corpo perfeito e tal. Então você encontra isso no emagrecimento, a pessoa vindo às vezes com um milagrezinho, depois a gente fala das dietas, mas a gente faz um milagrezinho e fala, eu quero ser que nem aquela pessoa ali do meu Instagram. Então, e aí a pessoa do Instagram, né, ela não tem a vida que você tem, ela não tem a genética que você tem, né? Então, uma coisa que eu sempre reforço é você tem que ter você como parâmetro, né? Então, como que era a Fernanda? Se eu vejo, se de repente eu vou ficar acima do meu peso, ou, enfim, não ganha massa muscular que eu queria ganhar, mas como eu era? Porque eu era, né? Não, aumentei o peso. Não é pro que a minha amiguinha, ai, nossa, mas eu quero ter o corpo. Eu não vou ter aquele corpo, né? É a mesma coisa, a gente tem que se basear sempre na gente. É você com o seu parâmetro, né? Não tem como, não só por genética, com certeza, né? Eu nunca vou ser longilínea, por exemplo, né? Sou baixinha, nunca vou ser essa pessoa. Não adianta eu querer ser muito magrinha, não adianta, não vou ser. Mas as pessoas se perdem muito, né, na rede social. Então, a gente quer ter aquele corpo, ter aquela vida, ter aquele padrão. Mas é isso, você não tem aquela vida. Você, às vezes, é mãe, você trabalha em 2 lugares, né? Ou, enfim, não dorme direito, o seu trabalho, 1000 coisas. Então, não dá para se comparar.
O importante é sempre buscar melhorar o que você é. Exatamente. Você que tem que ser o seu parâmetro, né? Porque você não vai conseguir mudar. É por isso que você falou que é um pouco de terapia, porque a pessoa às vezes vem com expectativas muito difíceis, né? Sim, muito, muito. Você tem que... até assim... Ai, nossa, ai, o resultado foi... Não, mas espera aí, né? Olha aqui dentro do que você tinha. Olha o resultado que você teve, né? Mas você tem esse paciente também que vem com aquela ideia, poxa, eu busquei o resultado, doutora, tá muito mais legal do que eu imaginava. Sim, tem. Tem. As pessoas, quando elas depositam ali, né, essa confiança, fazem assim, é como se a gente mirasse numa coisa e atirasse em outra, acertasse em outra, sabe? Então, às vezes, ela só queria, sei lá, ou às vezes o inverso no sentido assim, Rafa, eu quero pesar tanto, ou eu quero ter o corpo tal. Mas às vezes ela vai percebendo no processo ali que o peso em si, o peso da balança, não é tão mais importante. Ah, mas olha como eu mudei, olha a minha qualidade de vida, olha agora a minha composição corporal, eu tô me vendo diferente, sabe? Vai entendendo que o emagrecer não é só perder peso em balança. O emagrecer, principalmente, é mudar a composição corporal. De novo, não estou dizendo que o peso não é importante. Ele tem que ter uma faixa ali adequada. Mas, às vezes, você muda a composição corporal. Isso não faz tanto sentido mais. E o que é mudar a composição corporal? É aumentar músculo, massa, músculo e perder gordura. Mas a gente vê, voltando essa rede social, a gente vê às vezes a pessoa falando, tô com 5% de gordura corporal para uma mulher. Ou menos e tal. Isso é bom? Não, isso não é saudável. Não é saudável, principalmente olhando mulher, né? Então, também outras coisas importantes. Então, mulher, a gente tem que ter um limite de percentual de gordura. Se essa mulher... Porque a gordura, ela também é saudável. Sim, é importante, é saudável. Ela precisa... É o que a gente vê em atleta, né? Quando tem pouca gordura corporal, ela não menstrua. Então, você mexe no ciclo menstrual, você mexe hormonalmente, né? Então, essa mulher de 5% de gordura, por isso se comparar com você mesmo, ela tá na menopausa, então aí tanto faz quanto ela tem de gordura, porque não vai alterar hormônio e nada ali? Ah, é uma coisa. Não, é uma mulher normal, treina normal, não menstrua e tal, pode ficar com uma gordura baixa? Não, não pode. Né? Então, a gente tem que ter cautela com isso. Cada caso um caso. Não, porque realmente vira um troféu, né? A Sim. pessoa falar. Porque o homem tem um índice corporal um pouco menor do que a mulher. E também não deixa de ser importante ter gordura. E isso afeta tudo. E muitas vezes esse resultado vem através de hormônios externos, estilo de vida incompatível com a nossa realidade. Isso mesmo. A gente... Tem outros fatores que muitas vezes são extremamente deletérios e ruins para a saúde, artificiais. Exato. Muito bom. Comer à noite, a gente falou um pouco de horário de comer e tal, mas o fato de eu comer mais tarde, então eu vou trazer alguns mitos e verdades aí. Comer à noite, pouco antes de dormir, comidas pesadas, engorda então, ou não? Vai engordar. Vai engordar porque é isso, porque você... E pensando numa alimentação, né, rica em carboidrato e gordura ali, você não gasta tanta energia à noite, no sono, aí a sensibilidade à insulina tá menor, então essa glicose vai por outro caminho, ele vai ter esse acúmulo de gordura. Isso vai então, ser... comer muito tarde, de forma inadequada, engorda. Exato. Suplementos, a gente tem veio a época das barrinhas de cereais e tudo mais. Eu comer só isso é saudável também, emagrece? Não é saudável, geralmente. Sabe aquilo do descasque mais, desembale menos? Para ser assim, muito objetiva. Frase que eu não tinha ouvido ainda. Boa. Descasque mais, desembale menos. Porque é isso, não dá para viver sem alimentos industrializados, eu concordo também. Mas... quanto menos a gente consumir, vai ser ideal. Não qualquer pergunta também que você me fizer, Rafa, eu vou falar que o que importa
é a caloria que você consome ali no dia todo. Então, mas aí eu não como muito e como barra de cereal, barra de proteína, só vivo disso e tal. Mas tem muito aditivo, tem gordura, né? Não é qualquer nutricionalmente, e não é nutricionalmente ali saudável, é bom para o seu organismo. Então, não, ele pode ser um aliado em alguns momentos, em alguns casos. Mas não dá para jogar ali a conta, isso não dá. Perfeito. Além daquela frase maravilhosa de Instagram, está pago, do exercício, adoro. Senão não faz efeito o treino, você sabe, Não faz efeito né? o treino, né? Eu tô pensando em fechar uma academia só para tirar foto e ir para casa descansar. Além desse estar pago, o próprio exercício, falar, poxa, eu queria fazer exercício assim, eu posso comer o que eu quiser. Imagina. Quem dera, né, fosse. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Desculpa. Imagina. Então, as pessoas que treinam para comer não vão ter o resultado esperado. Tanto de emagrecimento, principalmente emagrecimento. Ele aumenta ali, o exercício ele tá ali para aumentar o seu gasto calórico, certo? É importante fazer por todos os benefícios que a gente sabe na atividade física. Mas tem que ter uma alimentação adequada da mesma forma, adequada para você, individualizada, com o seu exercício, com o seu objetivo ali. Então, e aí, de novo, a qualidade importa muito. Excelente. Mais uma pergunta. Ultraprocessados, ou esses, né, alimentos aí mais industrializados. Você comentou já um bocadinho, mas eles viciam. Se viciam. Essa é a palavra Eles que eu são posso feitos usar. para viciar. Exatamente. Refrigerante e tudo mais. Exato. Então, eles não dão saciedade, eles são muito palatáveis, então muito gostosos, né, no nosso paladar ali. E aí você quer mais e mais e mais, e cada vez mais você realmente não consegue parar. E mais uma. Beleza, essa daí até que acho que todo mundo já sabia que não faz bem, né? Mas essa questão do viciar, então vicia. Gera uma dependência até de você ter esse prazer, né? Sim. Do chocolate. Aí quem ama chocolate, eu imagino que é. E uma outra questão, uma frase. O corpo luta contra o emagrecimento. Isso é verdade? Isso é verdade. O nosso corpo, ele não quer emagrecer. Para ele é um estresse emagrecer. Então, ele faz de tudo para você manter o peso que você tá. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente começa um processo de emagrecimento, as calorias, o peso que você perdeu ali, ele começa a gerar mais fome. Você começa a ter mais fome mesmo do que você tinha antes. Seu organismo fala, olha, a gente combinou um tantinho aqui, só que você está gastando muito, eu preciso de mais. Não, eu preciso ter energia aqui, ó, para você. Então, é um estresse. Por isso que muitas vezes, eu sei que a gente vai falar, mas você vai perguntar provavelmente, mas dietas restritivas levam a isso também, né? Você mexe muito com o metabolismo. Né? Então, a tireoide, que é o que eu controlo ali, né, praticamente tudo, ela já sente na hora. Qualquer restrição calórica que eu faço, ela já... Muda a questão do metabolismo. Isso, fala, não, peraí, então a Fernanda tá comendo menos, então já sei. Eu vou fazer as mesmas atividades que a Fernanda tem que fazer, gastando menos. E é assim que eu vou diminuindo o meu metabolismo. Entende? Interessante, muito bom. E outra coisa, isso é evidente, eu vou perguntar disso sim. Muito bom, não sabia. Bem, agora vamos fazer essa parada e vamos entrar exatamente nas dietas, porque milagre tem muito por aí, né? Falta só saber como é que ele acontece. É verdade. Eu fiz uma lista e eu tento te ajudar se alguma coisa precisar te explicar. Eu te mandei a lista aí também já para você dar uma olhada se precisar, para eu também, porque tem dieta aqui que eu nunca ouvi falar. Você já deve ter ouvido falar de tudo. Uma delas que é bem interessante, dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea é a mais estudada, né? Praticamente, e muitos estudos comprovam mesmo a eficácia dela, né? Gorduras boas, né? Ricas em ômega 3, ômega 9,
uma refeição equilibrada. Então, tem todos os grupos alimentares ali praticamente e focado em gorduras boas. Então, a gente realmente tem bons efeitos, tanto de manter uma alimentação saudável, quanto diminuir parâmetros bioquímicos alterados com a dieta mediterrânea. Bom, lembrando que você já falou isso para mim, só para lembrar quem está vendo essa partezinha agora, que cada caso é seu caso, né? Isso, exato. Mediterrânea para a situação adequada. Eu acredito, Rafa, já até explicando, né, previamente, que todas as dietas que você vai me perguntar, elas servem como estratégia. Então, o problema é que as pessoas pegam uma dieta e falam, é isso, eu vou seguir a vida assim. Então, cada uma vai ter ali o seu momento até. Mas lembrar que são estratégias, elas têm tempo para começar e terminar. Muito bom. E outra coisa que eu percebi só nesse assunto da dieta mediterrânea, você falou que o ambiente influencia muito na obesidade, o seu corpo, a questão genética, influencia muito na obesidade, e eu tô vendo que o tipo de alimentação, dependendo de onde você morar, pode ajudar na obesidade. Tô certo? Tá certo. Então eu nasci no corpo errado, eu moro no lugar errado, e quem tá em meu volta não tá me ajudando. Tá, já entendi só com essa dieta mediterrânea. Seguindo, outra dieta também, que é aquela mais restritiva, que é a dieta low carb, que é diminuir bastante ou tirar, né, o carboidrato. É isso que eu ia falar. A low carb, geralmente as pessoas fazem no carb, né? Não come fruta, não come nenhum carboidrato, não come nada. Só que assim, elas aumentam o consumo de proteína. E proteína, quando a gente fala de proteína, é proteína magra. Geralmente é proteína. Posso comer qualquer carne, né? Carne mais gordurosa, menos gordurosa, queijos gordurosos e aí embutidos, por exemplo, como bacon e outras coisas. Então, aumenta-se muito o consumo desses alimentos. Então, assim, provavelmente vai aumentar seu colesterol. É isso que eu ia perguntar, porque eu acho que é um pé disso aí, pelo que eu li, a cetogênica. A dieta cetogênica. A diferença da low carb, vamos dizer uma low carb certinha, né? Da low carb para cetogênica, a low carb a gente diminui e low carb pode se dar até, para ter ideia, 25% do plano alimentar ser com carboidrato. Entende? Então, eu posso comer um pouco de arroz ou um pouco de batata, posso comer. Tem que representar 25% da minha dieta. Na cetogênica, o carboidrato representa 5 a 10%. A gente fica numa proteína adequada, ali 15, 20%, mas 70, 75% é gordura. Mas gordura de que fonte? Abacate, castanhas, azeite. Olha aqui, olha para mim aqui, eu murchando aqui, ó. A não picanha. Não é. A não fraldinha. É da picanha. Não é. De gorgonzola, né? Carnes gordurosas, panceta. Não é isso. Não é essa gordura. Poxa, eu tive quase um momento agora que eu falei, é hoje que eu tô fazendo direito. Quase, passei isso aqui de longe. Ai, Fernando, outra coisa também que ficou muito na moda e ainda é, né? O jejum, eu vi alguns colegas falando, jejum intermitente. Quais são os riscos e os benefícios desse aí? Então, o benefício, ele melhora mesmo a sensibilidade à insulina e melhora a saúde de alguma forma, tá? Por que é o jejum intermitente? O que seria esse jejum intermitente? Então, o jejum é você ficar um período de... Não tem um protocolo específico, tá? Mas pode ser de 12 a 14 ou 16 horas em jejum. E aí pode ser um jejum que a pessoa faz da noite anterior e só almoça, como também toma café, almoça e faz o jejum até a manhã seguinte. Entendi. Isso é uma opção? Isso pode ser uma estratégia. A gente tem que entender como que a pessoa... A gente tem que partir do pressuposto, Rafa, também, que cada indivíduo é único, né? Sim. Então,
a gente tem que entender o que funciona, né? Você e o seu pai podem fazer a mesma estratégia alimentar e responder de formas diferentes. Então, o jejum, tem gente que se adapta muito bem ao jejum. E essa pessoa não pode estar, por exemplo, estressada. Sim, que vai abrir apetite, vai dar alteração de desejos. Exato, vai aumentar cortisol já, né? Então, isso vai ser muito ruim para o jejum, né? E não pode ter algum distúrbio alimentar. Isso já é uma outra área, mas é uma coisa muito importante que a gente tem que considerar. Pode ter distúrbio alimentar, pode ser um gatilho para muita compulsão, né? Então, tem esse benefício, mas também não adianta a pessoa fazer jejum e aí as refeições que ela vai fazer forem Totalmente fora do ideal. gordurosas, com muito açúcar e tudo mais. Fê, só vou fazer uma advertência até para quem está assistindo. Isso aqui a gente está falando, a gente não está dando um tratamento aqui para ninguém, cada um individualizado, principalmente quando a gente estiver falando de crianças, gestantes, idosos. Muito cuidado, que às vezes você tem um seu filho e tudo mais, ou até alguém na família, você dá algumas sugestões desse jeito, porque são todos que têm os seus riscos e benefícios. Exato. Se fizer direito, é bem provável que vivamos mais de benefícios. Sem dúvida. Se fizer do que você ouviu na internet de alguém, e até mesmo da nossa conversa aqui, é só para a gente navegar sobre essas ideias e poder levar adiante. Exato. Tá bom? Muito cuidado nisso. Outra dieta também que ficou super na moda, ainda tá, mas já teve o seu boom. Dieta detox. Dieta de suco verde, é isso, né? Baseado em suco verde. Nunca ia me adaptar. E shot matinal. Na verdade, a verdadeira dieta detox é você comer comida natural. Natural, sem ser industrializado. Quanto menos você consumir alimento industrializado, você já vai ter uma dieta detoxificante, né? Porque quem faz essa detoxificação é o fígado. Então, se ele não tiver muitos aditivos, muitos compostos, até a bebida alcoólica, álcool também, para metabolizar, tudo funciona e você tem uma dieta Detox. Antioxidante. Porque negócio de comer, tomar suco verde e tal, eu nunca ia conseguir fazer isso. Então você já me falou que eu posso, que tem outro caminho, eu posso falar que eu tô fazendo dieta detox. Sim, pode. Me acompanhe no Instagram, eu vou tentar fazer isso aí. Vou tirar foto. Mas nem que seja do prato do coleguinha do lado. Deixa comigo. E agora eu achei uma bem curiosa. Dieta do tipo sanguíneo. Quem tem o tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O positivo, negativo. Blá, blá, blá. Isso. E tem isso. Tem essa dieta, mas não tem comprovação científica nenhuma de que ela funciona. Então, por exemplo, indivíduos com sangue A positivo vão tolerar mais carne vermelha, então pode comer. Não faz sentido, não. Vamos esperar os estudos, então, para a gente falar de ciência também, né? Melhor. Tá. Agora, já batendo mais coisa aí. Dieta da lua. Não, que come tudo menos a lua? É essa? Aí, ó, boa, não sabia. Não é assim a dieta? Acho que não, né? As fases da lua influenciam, você come determinadas coisas e... Também outra coisa que não tem... Não tem embasamento científico nenhum. Não tem embasamento científico, não. O que não vai falhar é você fazer para emagrecer, um déficit calórico. Porque, de novo, também outro detalhe. Da mesma forma que elas são estratégias, mas todas elas, mas que a gente consegue aplicar, todas elas, o que elas têm em comum? Déficit calórico. Inclusive, vai entrar com uma. Dieta carnívora. Não tenho dúvida de que é comer muita carne. Isso, só carne. E aí, né, você não consome... Como a low carb que a gente acabou falando, que até tinha o carboidrato, mas nessa é praticamente proteína. Só carne. Aquela dieta da proteína, então, Isso, a carnívora. Seria esse outro nome. Isso. E aí você não consome carboidrato nenhum. Então, o nosso corpo precisa de carboidrato.
Precisa de tudo. Da mesma forma que a gente falou que a gordura é importante, o carboidrato, a proteína também é importante para a gente fazer nossas atividades, enfim, para o nosso corpo funcionar como um todo. Porque só da minha faculdade aí, a gordura armazena a energia, falando de energia, coisa boa, carboidrato é um consumo mais rápido, mas a proteína também vira consumo energético. Então, se eu comer só proteína, eu posso estar consumindo até minha musculatura também um pouco. Se você treina, né? Principalmente se você treinar, isso vai acabar depletando ali, né? Musculatura de alguma forma. O nosso corpo precisa, ele tira a energia ali para as atividades, independente também tipo de exercício, claro, isso também é muito mais a fundo, mas precisa do carboidrato, né? Boa. Para a gente queimar gordura, a gente também precisa do carboidrato bioquimicamente. Muito bom. Não vou entrar em detalhes, que é um tema muito grande que a gente pode conversar. Tem as dietas veganas, vegetarianas e tal. Vamos mudar o nome para uma dieta plant-based, mais focado em alimentos, verduras, vegetal e tudo mais, e praticamente excluir aí a parte animal. É uma alimentação que também os estudos mostram a melhor alimentação junto com a mediterrânea para combate a câncer, por exemplo. Então, realmente tem um benefício muito grande dessa dieta vegetariana, vegana, enfim. Mas aí, para a questão proteica, para a questão nutricional, vitaminas, você faz alguma reposição junto também? Hoje em dia, muitos alimentos que a gente consome, pela indústria mesmo, algum tipo de leite vegetal, coisas assim, tem a levedura nutricional, que é muito utilizada, por exemplo, eles vêm acrescidos ou têm sua composição, por exemplo, vitamina B12, que é a vitamina principal que a gente tem que repor para quem não come carne. Tá? Então já temos uma solução, não tinha tentado para isso, legal. Isso a gente consegue, e as outras vitaminas e minerais a gente consegue dos outros alimentos e tal, mas é isso importante, precisa ser equilibrado. Então, é uma alimentação que você, como a maioria fora a proteína texturizada de soja, né? Como a maioria da proteína vem ali dos grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, edamame. Então, você também tem que pensar no preparo desses alimentos e ter isso ali, ter essa oferta ali. Então, se a gente falou lá no começo de a gente não tem tempo para nada, come o que é mais rápido, é uma alimentação que você precisa estar bem planejado ali. Senão você acaba ficando... O que acontece muito, que eu vejo mesmo no consultório, é a pessoa simplesmente só para de comer proteína animal. E aí o que resta? Resta macarrão, resta, né, sei lá, só arroz e feijão, se não come verdura... Basicamente, tem que ter uma orientação. Precisa. E você como nutricionista, que eu já até conversei com você, já tive esse privilégio de você me orientar muita coisa, é realmente uma orientação nutricional para o seu caso específico. Isso. Tá, mas agora eu tenho uma dieta que eu achei sensacional. Qual? A dieta dos homens da caverna. A paleolítica. Nunca imaginei que ia ter a dieta dos homens da caverna, e eu particularmente sou um pouco ogro, para não falar que eu sou sem jeito, eu falei, acho que talvez seja essa. Isso. O que é essa dieta? Eu nem li dessa dieta, eu só olhei. Praticamente alimentos que vêm da terra ali, né? É isso. Então, não tem o consumo ali de raízes, então batata doce, mandioquinha, proteína, vários tipos de proteína, carne, frango, peixe, tudo, mas não tem ali o consumo, por exemplo, de leite e derivados, né? No geral. Entendi, faz sentido. Eu não tinha ainda a extração de leite. Isso, então a gente tem que ficar atento com cálcio, né? Que é importante, o mineral importantíssimo, inclusive, que a gente acaba tendo muita deficiência. Grãos também. Não come grãos, os grãos, fora a proteína vegetal, mas eles têm minerais importantíssimos. Agora uma pergunta muito boa sobre essa dieta. Eu tenho que sair para caçar? Eu tenho que colher a fruta na árvore? Não tem. Eu tenho que usar aquelas roupas lá para ir no mercado?
Não precisa disso? Não precisa, é só o nome para nichar os alimentos Não, eu que achei o nome participam dela. muito legal, muito legal. E graças a Deus acho que já tinha fogo nessa época, né? Também comer tudo cru não ia ser uma boa, Pois é. né? A Não ia. invenção do fogo e tal. Que ótimo, legal. Então tem que ter uma reposição nutricional, ainda assim alguns cuidados, mas você consegue compensar isso, né? Sim, Até mesmo com consegue. suplementos, às vezes, Isso, consegue, né? consegue. Dá para fazer isso. É. Muito bom. Agora eu só vou fazer a última perguntinha, antes da gente até encerrar, que é... Eu tenho muito dos meus pacientes que é vascular ou qualquer área da saúde, você falou que a obesidade é uma doença, então influencia muito, né, na vascular, aqui fazendo o meu merchandise aqui, na pressão arterial, na doença arteriosclerótica, maior gordura nas artérias, entupimento, aumento de peso causa varizes, lipedema, então assim, linfedema, né, associado a tudo isso. Então tudo isso eu preciso desse resultado nutricional também. E uma das coisas que eu vejo muito que meus pacientes falam é o pãozinho no café da manhã. O pãozinho francês, o pãozinho de trigo branco mesmo ali. Você pede para ele tirar, para ele trocar. Agora a curiosidade quase que pessoal para eu passar isso para meus pacientes. Depende. Para Sem variar. graça. Para variar, depende. Mas depende, Rafa, porque assim, não tem que ter uma exclusão a menos que a pessoa tenha alguma condição. Então é isso. Tá, sim, é o paciente geralmente muito acima do peso e tal, mas então eu vou melhorar a pergunta para não te atrapalhar. Eu posso trocar por outro alimento semelhante, pão, por exemplo, tem pão multigrãos, pão integral, tudo isso. Seria melhor? Seria melhor por ter mais fibra. Mas também tem uma combinação, é isso. O importante é a gente variar, certo? Então, não precisa excluir o pão? Não. Se você não tem alguma condição que não possa consumir trigo, não. Pode consumir. Qual? Pão integral, melhor porque tem fibras? Sim. Ah, mas eu gosto tanto de pão francês, não posso comer pão francês? Eu tiro o miolo? Não precisa tirar o miolo, mas você pode melhorar esse carboidrato consumindo com uma proteína de alto valor biológico, como ovo, por exemplo. Pão com ovo. Pão com ovo. É uma ótima combinação. O queijo também às vezes é uma boa? Se um queijo não for dos mais gordurosos... Os queijos mais brancos, né? Queijo cottage, queijo ricota. A ricotinha, aquele gostinho de nada, delicioso. Mas pode temperar. Tempera, coloca um orégano, uma pimenta do reino, aí fica gostoso. Pois é, você viu, eu tentei, eu fiz o meu possível para eu estar adequado dentro dessa realidade aqui da nutrição da doutora Fernanda. Não consegui muito porque ela tem resposta para tudo, entendeu? E realmente são esses cuidados aí que ela trouxe, é um tema maravilhoso, Fê. É muito difícil, é muita disciplina, eu acho que você trouxe aqui pra gente, mas você trouxe uma luz muito grande porque, né, tem um jeitinho de resolver sem sofrimentos exagerados. Exato. Então, traga para mim aquele papinho final para o nosso espectador aqui, que já curtiu, já se inscreveu, e para os seus pacientes também, que espero que assistam e possam, inclusive, tirar mais dúvidas no futuro. Bom, eu acho que o que é importante, né, para frisar essa questão da obesidade, a gente tem que tratar como uma doença que tem que ser acompanhada, que tem que ser apoiada, não precisa de sofrimento, tudo é possível, a gente consegue, sem muitos extremismos, ter uma alimentação adequada, ter um estilo de vida ali para a gente alcançar a saúde, vitalidade, que é o que a gente precisa para seguir a vida ali e ter qualidade de vida. Pois bem, resumo do que é o nosso podcast na saúde e na doença, tá? Quero ver vocês juntos da gente cada vez mais aqui e prometo trazer a doutora Fernanda e sempre trago um desafiozinho, quem sabe no futuro aí, comentando, perguntando, a gente não traz ela aí para dar dicas mais detalhadas sobre cada assunto aí que a gente conversou. Legal. Muito obrigado, Fê. Será um prazer. Obrigada a você, Rafa. Valeu, até a próxima.